E o tema da próxima apresentação, segurança conectada. Quem irá falar sobre este assunto é o engenheiro de sistemas da Intel Security, Evandro Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Evandro Rodrigues, eu sou engenheiro de pré-vendas da Intel Security. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, o tempo disponibilizado para a apresentação que nós vamos transcorrer. Só queria avisar também que está sendo passada uma pesquisa para vocês, que vai ser sobre a apresentação exibida, e ao término da apresentação, vocês podem entregar essa pesquisa lá no nosso stand e retirar um brinde também, tá? Então vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é o conceito que a Intel Security vem trazer para o mercado a respeito de segurança conectada. Então a gente vai entender o que é esse conceito e quais são os benefícios que ele pode trazer, não só para a área de varejo, mas para o mercado como um todo. Tá? A gente está falando aqui de um aspecto de segurança de informação. Obviamente, cada segmento tem as suas particularidades, assim como o varejo, financeiro, governo, mas ele traz, sim, vantagens e benefícios específicos para cada segmento. Então, qual que é o objetivo de segurança conectada para a Intel Security? É fazer do mundo um lugar mais seguro. Ou seja, hoje a gente tem o advento de diversas tecnologias surgindo, né? Então, os dispositivos móveis, tecnologia em nuvem, virtualização, tudo isso é muito legal, muito vantajoso, tem o seu ganho econômico, o ganho de performance, mas, obviamente, por outro lado, nós temos os negativos, né? E um deles é segurança. Se nós não olharmos para esse mundo com os olhos de segurança, isso pode representar um grande problema. Por quê? Um dispositivo móvel, por exemplo, a gente tem acesso a e-mails, existem informações corporativas dentro desses dispositivos, entre outros documentos corporativos. Então, a perda de um dispositivo móvel, o furto desse dispositivo, pode acarretar em diversas perdas para as empresas, seja ela de imagem ou seja ela financeira. Um pendrive, hoje em dia é muito fácil a gente carregar um pendrive no bolso, a hora que vai tirar um celular, um smartphone, uma carteira, esse pendrive cai, a gente nem percebe, né? Os pendrives hoje eles são minúsculos, então é fácil a gente ter uma perda de um dispositivo desse tipo. E outra coisa que vem surgindo também com uma grande evidência é a internet das coisas, né? Então, hoje, muitos dispositivos já possuem conectividade, já possuem uma certa automação baseado em internet das coisas. Então, casas que já possuem automação, automóveis, dispositivos vestíveis, principalmente, né, pulseiras inteligentes que monitoram aí as nossas atividades do dia a dia. Então, tudo isso hoje já é suscetível a ataques. E a gente precisa olhar para esse mundo de segurança visando a proteção não só desses dispositivos, mas como de outros também, principalmente quando a gente envolve o mundo corporativo, né? E qual que é a visão hoje de segurança para as empresas? Então, eu coloquei aqui, ó, a segurança hoje ela é baseada em silos, né? Ou seja, eu construo a segurança ou por produtos pontuais ou por camadas, o que a gente chama de multi-layer protection. Quando a gente fala de solução pontual, a gente está olhando especificamente para um caminho. Eu vou olhar para o meu endpoint, eu vou olhar para o meu perímetro, eu vou olhar para uma solução de correlação de logs. Isso não é tão eficiente. E qual que é o outro lado dessa moeda? O investimento numa tecnologia de proteção desse tipo é alto. Então, eu tenho aí uma contramão, ou seja, a minha postura de segurança, ela não acompanha o meu investimento. Eu invisto muito dinheiro para ter um retorno fraco de segurança. Tá? Então, acaba criando o que nós chamamos da falsa sensação de segurança. Eu acho que eu tenho tudo, só que, ao mesmo tempo, eu não tenho nada. Tá? Então, isso é bem perigoso. Existem casos de grandes empresas de mercado
e que houveram grandes brechas, né? Aqui a gente tem até empresas de varejo em que eles tiveram grandes furos de segurança, mas por quê? Eles estavam mal protegidos? Eles investiram pouco dinheiro em segurança? Pelo contrário, eles investiram milhões de dólares em segurança, tinham produtos de ponta, porém isso não estava otimizado da maneira necessária para proteger o negócio deles. Então, acho que um dos grandes exemplos, né, é o caso da Target, onde milhões de informações de clientes vazaram através de um ponto de venda. Hoje, quando a gente fala de comércio varejista, o grande foco são os pontos de venda. Por quê? Certamente eles não estão protegidos. Se eu for ali no comércio, na Berrine, eu posso passar o meu cartão ali num ponto de venda, uma maquininha mesmo de cartão de débito, e facilmente eu consigo burlar essa máquina. Tá? Seja numa engenharia social, seja numa ameaça mesmo que eu posso plantar nessa máquina, ou até mesmo em pontos de vendas em formato de quiosques. Também é uma maneira fácil que eu consigo para injetar um malware ali. Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar quando a gente fala de mercado varejista. Tá? Existem outros casos em que pontos de vendas foram atacados também. Então, o grande problema disso hoje é o quê? Quando a gente tem uma brecha de segurança desse tipo, o objetivo de quem está atacando não é mais fazer barulho. Aquele cara ele não quer mais virar notícia, ser conceituado, receber os holofotes. Ele quer permanecer com a ameaça dele ativa o maior tempo possível, sem fazer barulho. Para quê? Para que ele consiga ter um retorno, na maioria das suas vezes financeiro, em cima desse cenário. Então, o caso da Target, por exemplo, essa ameaça ela ficou adormecida, ou seja, agindo, mas sem que ninguém percebesse, durante 3 anos. Então, foram ali 3 anos capturando informações de cartão de crédito, de pessoas, sem que ninguém percebesse. Na verdade, o que aconteceu? Eles tinham as seguranças por silo, ou seja, eram soluções de segurança de diferentes fabricantes para cada camada de perímetro. Até houve uma detecção de uma certa ameaça dentro do ambiente. A questão é o quê? Hoje, uma solução de segurança, se a gente for falar de grandes ambientes, eles geram milhões de logs em questão de horas. Então, assim, humanamente é impossível da gente conseguir analisar isso aos olhos. Eu preciso de uma automação, eu preciso de ferramentas inteligentes para que isso aconteça. Então, esse foi especificamente o caso da Target. Eu não vou entrar muito em detalhe, o nosso tempo é um pouquinho curto, mas o que aconteceu foi isso. O alarme existiu, não houve a tratativa, aquele alarme não chamou a atenção de quem deveria e automaticamente não teve uma ação. Então, a ameaça permaneceu agindo até que ela foi descoberta e mitigada depois de 3 anos. Tá? Então, assim, definitivamente, hoje em dia, defesa por silos, vocês estão certamente fadados à falha. Vai existir uma falha de segurança mais cedo ou mais tarde. Tá? E é isso o que a gente vem mostrar para vocês. Então, se a gente for pensar por camadas, então eu tenho ali os meus endpoints, eu tenho os meus firewalls, eu tenho o processo de conformidade. Acho que isso é importante a gente falar também. Nem sempre o fato da empresa estar em conformidade com uma determinada norma significa que ela esteja segura. Tá? Assim, a gente sabe que não existe segurança 100%. A gente tenta chegar ao mais próximo disso. Mas uma norma de conformidade indica que eu sigo alguns padrões. Não necessariamente eu estou seguro, eu posso ficar tranquilo. Preciso que exista um processo constante de monitoramento e principalmente, acho que um dos pontos principais de falha dentro de uma corporação é também o end user. Então, eu preciso ter um trabalho bem forte de conscientização em cima dele para que a gente evite determinadas situações que podem levar à exploração de uma brecha de segurança. Então, o que a gente pode notar aqui dessas camadas por silos? Eu tenho aqui N fabricantes para diversas camadas. Porém, se nós olharmos aqui na primeira linha, hoje Intel Security é a única empresa presente em todas as camadas. Tá? Nós somos uma empresa 100% voltado para a segurança, então nós conseguimos olhar todas as camadas.
E isso faz com que esse conceito de segurança conectada torne-se uma realidade para a gente. Sendo uma realidade para nós, isso é um benefício para vocês, clientes Intel Security. Tá? Então, o que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente é como que essa camada de segurança conectada se torna realidade e quais são os benefícios que ela pode trazer para vocês quando a gente fala de segurança. Então, a gente vai ver segurança adaptativa, segurança reativa, proativa, segurança dinâmica. São todos os conceitos em que eu vou levar vocês para um nível de segurança, uma maturidade de segurança elevada e, ao mesmo tempo, a gente vai otimizar o investimento em segurança. Tá? Então, a gente vai ver que a curva de investimento, uma hora ela se cruza com a curva de maturidade, fazendo com que a maturidade seja mais alta e o investimento seja menor. Como que está o mercado hoje de ameaças? Né? Assim, é um mercado crescente. Se a gente olhar hoje, o número está em X, se eu olhar amanhã, ele está em 2X e assim vai. É uma coisa assim, bem preocupante, porque hoje em dia qualquer um consegue fazer um malware. Né? Antigamente, tudo bem, requeria um pouco mais de conhecimento, o cara precisava conhecer um pouquinho de programação, ter acesso a algumas informações. Hoje não. Hoje ele acessa um site, faz um download de uma ferramenta, dá 3 cliques, ele cria uma variante de um malware que já existe. E aí ele se denomina um hacker, né? Ele sai espalhando para todo mundo que ele criou um vírus e que ele disparou esse vírus para o mundo. Então, isso faz com que esse mercado de malware cresça cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, hoje o mercado de malware ele já é algo que movimenta muito dinheiro. Né? Virou um cybernegócio, vamos falar assim. O cybercrime hoje ele movimenta mais dinheiro que a 28ª economia do mundo, que é a África do Sul. Isso a gente está falando aí de aproximadamente 800 milhões de dólares. Tá? Então, assim, é muito dinheiro. Né? E até mesmo o crime organizado, né? Saindo do mundo eletrônico, falando do crime mesmo organizado existente no Brasil, eles já possuem células de crime digital. Por quê? É mais vantajoso, cara. Hoje em dia, quem que vai invadir um banco armado até os dentes aí para esperar a polícia depois e todo mundo ter que se render? Não vale mais a pena. Então, o que o cara faz hoje é um cybercrime. Ele rouba o dinheiro pela internet, dificilmente ele é descoberto. Quando é descoberto, não tem ainda algo que ele consiga ser enquadrado, né, dependendo da situação, para ser punido. Então, é algo muito mais vantajoso utilizar o meio digital para tal ação. Então, hoje, praticamente 50% dos dados disponibilizados não tem proteção. Não tem uma criptografia empregada, não tem um antivírus empregado ou algo que proteja aquela informação de ser vazada. Tá? Então, isso é bem perigoso, porque é metade. Né? É sim ou não, não tem uma terceira opção. Dispositivos móveis, eles já estão respondendo aí aproximadamente por 81% desse tráfego. Então, é algo muito grande. Né? Hoje é comum você ver pessoas com 2 smartphones. Né? Um, ela está lá no bate-papo, outro está no correio, aí depois vai para o correio pessoal, vai para o correio corporativo, aí acessa o sistema. Então, isso é muito comum. Então, é um mercado que vai crescer assim, absurdamente. O número de ameaças para esse mercado cresce na mesma velocidade, porque como é uma plataforma que está em expansão, isso chama a atenção de quem quer atacar, de quem quer ter benefício. Tá? Então é algo que ainda vai fazer muito barulho no mercado. E daqui a alguns anos, né, aproximadamente aí 5 anos, 40% das informações disponibilizadas no mundo digital estarão hospedadas na nuvem. Né? Hoje, isso já está sendo uma prática constante no mercado. Empresas que tinham data centers com vários servidores físicos, hoje estão migrando tudo para a nuvem. E qual que é a questão disso? Os dados das empresas, da mesma maneira, estão indo para a nuvem também. Então, na medida em que eu tinha lá uma base de dados dos meus clientes, dentro do meu ambiente, onde eu conseguia garantir a segurança física, a segurança lógica desse dado, hoje ele está transferido. Eu ainda tenho a responsabilidade dele, só que ele está armazenado num outro local, ou seja, o senso de responsabilidade, né, acho que a preocupação com esse dado, ela precisa ser maior ainda. Apesar de eu ter outras vantagens em cima disso, eu tenho um ponto muito grave aqui de segurança, onde que eu preciso ter outros olhos, né, olhos mais cuidadosos, para que eu não tenha um incidente
em cima desse tipo de ambiente. Tá? Então é algo também que ainda vai trazer bastante novidade para a gente, tanto o mercado de dispositivos móveis como o mercado de dados em nuvem. Tá? Essas informações elas estão disponibilizadas nas pesquisas abaixo, né? Uma do IDC e uma da Cisco Visual Networkings. Então, caso vocês queiram acessar, elas estão disponíveis online. Para a Intel Security, hoje a realidade de malware é essa. Tá? A gente está falando aproximadamente de uma base com 400 milhões de ameaças, 400 milhões de malwares, e isso é crescente. Tá? Se a gente essa pesquisa ela saiu recentemente, né? Ela é agora de 2015, do primeiro quarter. Se nós fizermos um comparativo com o que foi disponibilizado no último quarter, né? Os últimos 3 meses de 2014, o crescimento foi de 13%. Tá? Então eu tive aí aproximadamente 40 milhões de malwares novos incluídos nessa base. Isso vem crescendo cada vez mais. Se a gente for expandir esse gráfico, vamos entrar na questão de ameaças para dispositivos móveis. Hoje a gente está falando de 8 milhões de ameaças. Tá? Vamos entrar na questão de ransomware, que hoje é a febre do momento, né? O cara sequestrar sua máquina, criptografar e você definitivamente perder a máquina. A gente está falando aí aproximadamente de 1 milhão de ameaças já disponíveis. Tá? Então é algo bem preocupante, como eu disse. Hoje qualquer um consegue criar ou uma variante nova, ou se tiver um pouquinho mais de conhecimento, um malware novo. Tá? E qual que é o grande problema disso? Na medida em que essas ameaças vão saindo, elas vão se evoluindo. Então, desde o momento do ataque até o momento da correção, eu tenho um gap muito grande, né, entre identificar a ameaça, saber aonde que ela estabeleceu presença e fazer a correção dessa ameaça. Isso pode levar meses ou anos, né? A gente viu o caso da Target, por exemplo, foram 3 anos. Então, é perigoso. Por quê? Quantos dados que não vazaram durante todo esse tempo que a ameaça ficou atuando, sem que eu tivesse conhecimento? O custo, qual que é o custo disso para uma empresa? Aqui a gente tem um custo médio por incidente, em dias, de aproximadamente $32 mil. É claro que isso pode variar de empresa para empresa, mas o custo médio é esse. Então, se eu tenho ali uma ameaça adormecida por 1 mês, 30 dias, multiplicado pelo custo médio, eu vou ter um problema aqui de quase $1 milhão. Dependendo da empresa, isso pode significar o fechamento das portas. Tá? Então, assim, é algo perigoso. Eu preciso do quê? Eu preciso de meios, preciso de ferramentas para que esses meses se tornem milissegundos. Ou seja, para que eu consiga atuar o mais rápido possível ou para que eu consiga, pelo menos, ser notificado que existe um problema. E aí, com esse problema notificado, eu consigo tomar as ações de remediação necessárias, acionar os times necessários, né, um time de resposta a incidentes, e mitigar esse problema para que esse prejuízo não ocorra. Tá? Então, isso é algo perigoso. E aqui é onde eu disse que a curva vai se cruzar. Por quê? Eu tendo esse ambiente de segurança conectada, eu otimizo o meu gasto e, ao mesmo tempo, eu aumento a minha maturidade de segurança. Ou seja, eu estou falando aqui do seguinte: hoje em dia, a segurança ela é reativa, ou seja, eu tomo uma ação somente depois que o problema aconteceu. Então, aquela máquina foi infectada, indisponibilizou meu servidor, perdi meu banco de dados. Aí eu vou lá e tomo uma ação, ou seja, eu estou reagindo a algo que já aconteceu. Quando eu falo de segurança conectada envolvendo algumas tecnologias que nós vamos ver adiante, isso já é notificado para mim antes do problema ocorrer. E da mesma forma, eu posso já ter ações automatizadas para que isso não ocorra. Então eu tenho aí uma segurança proativa e, ao mesmo tempo, adaptativa. O porquê do adaptativa? Hoje em dia é comum, né, se nós formos ver artigos, sites, etc., ouvir falar da tal da ameaça avançada ou ameaça direcionada, também conhecida como APT. Essa ameaça, ela já é escrita especificamente para o ambiente que ela vai atacar. Então, se eu estou falando de um comércio varejista, se eu estou falando de um segmento financeiro ou de um governo, ela é escrita especificamente para aquele segmento. Então, no caso do comércio varejista, o cara que vai atacar, ele conhece o seu negócio,
ele sabe onde estão os pontos falhos, ele sabe o que ele quer, a vantagem que ele quer obter. Então, através disso, ele desenvolve uma ameaça, desenvolve um malware, que quando esse malware estiver no ambiente, ele vai certeiro onde ele precisa ir. E é aí que mora o perigo. Por quê? O cara que está atacando, ele não perde muito tempo, porque ele já sabe o que ele quer. A gente que vai proteger, não sei onde ele está, não sei o que ele quer. Então, é por isso que eu preciso de ferramentas que me deem respaldo em cima dessa ameaça, em cima dessa ação de um cybercriminoso. Tá? Aqui é importante a gente falar o quê? O que não é uma arquitetura de segurança conectada? Não é eu simplesmente chegar lá na empresa, né, na empresa de cada um de vocês e falar, olha, vamos trocar o seu firewall, vamos trocar o seu CIEM, vamos trocar o seu IPS, vamos trocar o seu endpoint, vamos trocar tudo por Intel Security. O objetivo não é esse. O objetivo é eu dar informações e tecnologia para que vocês consigam fazer com que essas ferramentas que vocês já possuem hoje consigam interagir entre si. Tá? Ou seja, é o conceito da conexão. É aí que entra a segunda parte da história, né? A conectada. Então, eu vou dar esse respaldo para que elas consigam conversar. Não é uma arquitetura monolítica, tá? Ou seja, eu não vou engessar essa arquitetura. Ela pode, da mesma maneira, se adaptar conforme as necessidades do ambiente de vocês. É um ambiente em que eu vou exigir menos manutenção. Por quê? Como eu vou automatizar todos os processos e vou fazer integração entre eles, automaticamente eu preciso de menos manutenção em hardware, menos manutenção em software e menos custo com pessoas para administrar esse tipo de ambiente. Quando a gente fala de silos, eu tenho lá 10 ferramentas, 10 soluções para cada frame da minha segurança. Na teoria, eu precisaria de 10 pessoas para administrar cada uma delas. Ou pelo menos investir em treinamento para que as pessoas responsáveis por cada ponto consigam, de uma maneira eficaz e eficiente, gerenciar aquela solução que ela é responsável. Com a segurança conectada, isso é otimizado. Por quê? Como boa parte da solução é integrada, eu tenho ali a maior parte das tarefas já prontas. O cara ele vai ter o trabalho de monitorar. E se for necessário tomar alguma ação, essa ação deve ser mínima. Tá? Então, o ganho que existe no investimento e o custo total de propriedade disso é extremamente reduzido para quem investe numa arquitetura de segurança conectada. Qual que é a linha do tempo desse tipo de plataforma, né? Vamos voltar um pouquinho aí para 2001, que foi onde a Intel Security começou a fazer a consolidação dos agentes. Né? Então, até então, a gente tinha agente para endpoint, agente para o antivírus, agente para o IPS de host, para o DLP de host. Isso passou a ser mudado com a consolidação dos agentes. Eu passo a ter um agente para cada solução, um único agente para toda a solução. A unificação das consoles. Da mesma maneira que eu tinha várias consoles para diversos produtos, hoje eu passo a ter uma console só para esse gerenciamento. Tá? Então já é uma grande otimização. Por quê? Uma console só significa que eu não preciso ter N hardwares para fazer esse gerenciamento. Posso ter apenas um. A integração entre terminal, endpoint e rede. Então essas soluções começam a se falar a partir de 2005. Tá? E hoje, dentro de segurança conectada, isso faz total sentido. E a partir de 2008, a utilização da nuvem como uma outra camada de proteção. Então, a Intel Security ela possui uma solução chamada Global Threat Intelligence, onde quem utiliza a solução Intel Security já possui essa feature agregada às soluções. Então, vocês têm vantagem técnica sobre qualquer ameaça que esteja no ambiente. Tá? Por quê? Isso é uma solução global. Então, a pessoa que utiliza isso na China é replicada para o Brasil, como qualquer outra parte do mundo. Então, se uma ameaça é disponibilizada do outro lado lá do mundo, ela é informada aqui para a gente também. E se eu der o azar de ser o primeiro case aí de uma ameaça desse tipo, eu já tenho informações para ela dentro da nuvem. Tá? E, chegando agora em 2014... tudo isso foi unificado e é onde a gente chega no que nós chamamos de Threat Intelligence Exchange, ou TIE.
que é o cara que está por trás da solução de segurança conectada. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele agora. Tá? Então, falando de camadas de proteção, né? Qual que é o objetivo da solução de segurança conectada, ou se nós formos falar do nome propriamente dito, o TIE. O TIE nada mais é que uma camada de comunicação chamada DXL, ou Data Exchange Layer. É um protocolo desenvolvido há alguns anos atrás, inicialmente pela IBM, que agora foi evoluído. E através dessa camada de comunicação, a gente consegue fazer com que as ferramentas interajam entre si. Ou seja, se eu tenho um evento detectado no meu endpoint de uma ameaça que veio pelo pendrive, por que eu já não aviso as outras camadas de proteção que aquela ameaça vai tentar fazer um download, que ela vai tentar trazer algo por e-mail ou que ela vai tentar sair pelo firewall? E aí cada camada de proteção automaticamente já pode criar uma regra, uma policy, para que isso não aconteça. Ou seja, eu estou sendo proativo. O usuário que trouxe o pendrive da casa dele lá infectado, ele não sabe que aquilo está infectado. Ele chega lá na empresa, pluga na máquina, supondo que a máquina corporativa não tenha uma proteção para pendrive. Então isso aí fatalmente vai infectar a máquina, podendo assim infectar a rede. E é aí que entra a solução de segurança conectada. Tá? No fim das contas, qual que é o objetivo? Fazendo essa analogia, onde a gente tem vários controles para uma função única. No caso aqui, assistir televisão, no nosso caso, é garantir a segurança do ambiente. Tá? Então, esses controles eles podem ser unificados numa única solução. Fazendo uma analogia de segurança conectada, o TIE é como se fosse o corpo humano. Possui diversos sensores, cada sensor se comunica por um canal central até chegar num servidor master. Tá? Então é aqui onde a gente vai avisar o que está acontecendo no ambiente. Tá? Então, se eu coloco a minha mão esquerda no fogo, eu não preciso colocar a direita para saber que eu vou queimar as duas. Né? Basta eu colocar uma para saber que vai queimar a outra. Segurança conectada é a mesma coisa. Se eu tenho um problema lá no endpoint, eu não preciso esperar que esse problema chegue no firewall para eu saber que ele vai se concretizar e vai me trazer consequências. Então, o DXL, ou Data Exchange Layer, é justamente essa camada central, que é o protocolo, o bus de comunicação, que vai trazer para a gente a informação num cara centralizado, que é o TIE, o Threat Intelligence Exchange. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, né, mais ou menos disso que eu tenho falado. Supondo que a ameaça ela é executada no endpoint, né, o usuário plugou o pendrive dele lá, ele foi consultar lá no TIE, ou seja, lá no cérebro da solução, se já existe alguma informação sobre essa ameaça. E aí ela vai falar que não, não tenho nenhuma informação sobre ela ainda. Então ele vai lá para a nuvem. Lá na nuvem ele verifica que não existe uma reputação, porém, eu sei que esse arquivo é novo no sistema, ou seja, ele nunca foi executado aqui, ele tem um certificado expirado e ele foi criado por um processo não confiável. Então esse cara é suspeito. Vamos fazer o seguinte, vamos emular ele num ATD, ou seja, numa sandbox. Ali eu tenho máquinas virtuais que representam o meu ambiente e eu posso emular esse arquivo como se ele estivesse dentro do meu mundo corporativo. Tá? Lembrem-se da ameaça avançada, ele sabe o que ele quer roubar dentro do seu ambiente. No ATD, eu posso ter máquinas que representam o ambiente de vocês. Tá? E aí, executando essa ameaça no ATD, ele identificou um problema, ele sabe que aquilo é um malware. Então, o que ele faz? Ele notifica o TIE e o TIE, por sua vez, notifica todo mundo. Tá? Então, o e-mail cria uma camada ali de proteção para que determinados anexos ou determinadas conexões não se estabeleçam, assim como um proxy de web, assim como o firewall e assim como a camada de endpoint. A mesma coisa vale se esse cara entrar por um outro perímetro, no caso aqui entrando pelo IPS. Né? Então ele está vindo pela rede. Supondo que o meu IPS seja a primeira camada de proteção, ele passou por lá no TIE Server ele já deu um match, já sabe que aquilo é problemático, então ele já avisa o IPS para que o IPS bloqueie esse arquivo, ou seja, eu já estou sendo ativo, estou bloqueando a ameaça de entrar no ambiente, e ao mesmo tempo eu mando essa informação para o ATD, para que o ATD avise o TIE Server e comunique todo mundo novamente. Tá?
Então, o objetivo é esse, é nós sairmos de um estado reativo para um estado proativo e também sermos adaptativos, ou seja, independente da ameaça, eu consigo me adaptar à ação dela e fazer a proteção. Tá? Hoje em dia, a proteção por assinaturas já não é eficaz. 99% das ameaças vão bypassar a assinatura. Então, eu preciso que a solução tenha inteligência suficiente para que ela consiga fazer o bloqueio daquela ameaça, mesmo ela não sendo conhecida. Tá? Então, esse é o conceito de segurança conectada. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, queiram conhecer um pouco mais, eu estou disponível lá no stand da Intel Security, podem me procurar. Tá? Obrigado.